Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero trazer aqui uma reflexão que está no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo de número 32. Eu costumo ler todo o capítulo, mas como é apenas um vídeo para trazer uma explicação, eu quero fazer como muitos estão fazendo e de forma errônea, não coerente, não da forma que Cristo estabeleceu, ensinou, mas muitas pessoas, elas se acham dona do evangelho, hoje se acharam dona do evangelho, e hoje pegam o evangelho, e aí, como é deles, eles dizem, agora eu vou fazer uma mensagem para os jovens, agora eu vou fazer uma mensagem para as senhoras, agora eu vou fazer uma mensagem para os obreiros, agora eu vou fazer uma mensagem para os adolescentes, agora eu vou fazer uma mensagem para os desviados. E por aí vai. Mensagem para isso, para aquilo. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso mesmo que Jesus Cristo ensinou para nós, para os discípulos. Olha o que foi que pegaram e fizeram com o Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 10, segundo escreveu Mateus, versículo 32. Pegaram esse versículo aqui e criaram uma doutrina limitando Deus, o Criador, para aceitar uma pessoa. Fizeram uma forma, formularam uma forma de que como Jesus aceita essa pessoa. Versículo 32 diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, diz o texto, eu confessarei, disse Jesus, diante de meu Pai que estás nos céus. Palavra de Jesus Cristo. Aí hoje as pessoas que se acham dona do evangelho, que não querem estudar o evangelho, querem pegar um versículo isolado e depois querem falar mal dos testemunhos de Jeová. Pegaram esse versículo e determinaram que uma pessoa só é aceita diante de Jesus Cristo, como filho, como servo. E os seus pecados serão perdoados só se ela sair, na hora do apelo, sair lá do banco, se levantar e caminhar aí para frente do altar, na frente de muitas pessoas, dos homens, e confessar, verbalizar a Jesus Cristo como Salvador. Só assim elas serão aceitas diante de Jesus. Eu pergunto a você, a Bíblia diz isso? Era isso que Jesus Cristo estava tratando aqui? Era sobre isso que Jesus estava ensinando para os discípulos, para que eles compreendessem? Digo que não. Mas por que acontece isso? Por muitos fatores. E um dos fatores é que as pessoas não querem estudar a palavra de Deus. Elas querem simplesmente ler a palavra de Deus como se fosse uma revista, um jornal, e pega um versículo ali bem interessante, traz e formula uma doutrina, quando a palavra de Deus não está tratando disso. Olha só, então a pessoa ela só é aceita se for lá na frente. Mas não era disso que Jesus estava falando, óbvio, claro que não. E talvez você que esteja aí já enraizado com esse tipo de ensinamento, quando você me ouvir, você vai ter repugnância. Por quê? Porque já está aí dentro do seu coração. Mas abra a sua palavra, a sua Bíblia aí, abra no Evangelho. Estude os versículos, começando do 1, 2, 3, 4, e conheça a história, conheça o momento ali que Jesus está tratando. Que homens são esses que Jesus está se referindo? É a igreja de hoje? Versículo de número 17. Jesus diz assim, acatalai-vos, porém, dos homens. Opa, a mesma palavra homens aqui, versículo 17 está no 32. Porque eles, quem? Esses homens, vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui tem sinédrio? Lógico que não. O sinédrio era como se fosse hoje o STF daquela época. Você percebe o quão profundo a palavra de Deus é?
que ela tem um caminho a seguir e que a gente muitas vezes não quer saber desse caminho para compreender as Escrituras. As pessoas estão preocupadas com fogo, com pulo, com isso, com aquilo, e desprezam a essência, o maior da palavra de Deus, que é o entendimento, que é entender aquilo que Jesus Cristo está querendo nos transmitir. Que a mesma palavra que os discípulos absorveram, entenderam, é a mesma palavra que Jesus Cristo quer que nós venhamos hoje entender e transmitir. Jesus não ensinou a gente a criar mensagem. A mensagem já está aqui. A mensagem já está aqui pronta para nós entender e transmitir, sem aumentar e sem tirar nada. Mas como muitas pessoas se acharam e se acham dona do Evangelho, e sendo dona, ela formula a sua mensagem. Eu vou pegar aqui versículos e versículos, formular uma mensagem para A e para B. E pegaram esse versículo aqui e transformaram numa doutrina, limitando Deus, porque no entendimento de muitas pessoas, quem está lá atrás, se não for lá na frente e confessar, não é válido. Se ela confessar lá atrás, quietinha no canto dela, orar a Deus em espírito e pedir perdão ao Senhor, ela não é aceita. Por quê? Porque foi criada uma doutrina em cima desse versículo aqui, que ela tem que ir lá na frente, mesmo com vergonha. Ela tem que ser exposta para todo mundo. E a Bíblia não fala disso. Leia o texto, leia o contexto, leia o versículo 1 até o 32, passe do 32, para você entender o que Jesus está querendo transmitir para os discípulos. Louvado seja Deus. E sereis, versículo, olha aí, versículo 18. E sereis até conduzido à presença dos reis e governadores, por causa de mim. Então Jesus Cristo está explicando para os discípulos quando aquilo acontecesse. Vocês vão levar, os homens vão levar vocês à presença de reis e governadores. Mas quando chegar na presença dos reis e governadores, aquele que me confessar diante desses homens, tanto dos que levaram como dos reis e governadores, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens que levaram presos, na presença dos reis e governadores, eu também vou negar diante do meu Pai que está nos céus. Simples, Jesus está explicando um fato posterior, aquilo que vai acontecer e que aconteceu com Paulo, com Pedro, né? Com João, lá em Atos dos Apóstolos, foram levados à presença dos reis e governadores. É isso que Jesus está dizendo. E o que foi que eles fizeram lá? Confessaram o testemunho de Jesus Cristo na vida deles. Simples. Jesus não está tratando de uma doutrina que só uma pessoa só é aceita se for lá na frente da igreja. O pastor faz aquela oração dizendo, repita comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Não, Jesus está falando disso, Jesus mandou fazer isso não. Leia a sua Bíblia, leia a sua palavra, a palavra de Deus que está nas suas mãos, que não é sua. A gente até erra muitas vezes, é a sua, né? É porque ainda está enraizado algumas coisinhas, mas vai sair. Coisas que não é coerente à palavra de Deus. Leia a Bíblia que está nas suas mãos. Confira comigo, em nome de Jesus. E faça aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Não os que os homens estão fazendo. Louvado seja Deus. E que muitas vezes nós usamos isso no evangelismo. Olha, a palavra de Deus está dizendo que se você não confessar diante dos homens, olha como a coisa é grave, para a gente encerrar aqui. Eu perguntei a um pastor uma vez, eu disse, pastor, eu me congregava numa igreja aqui do bairro, e eu disse, pastor, baseado nesse versículo, eu disse, pastor, se uma pessoa desviada, ela está, eu dei o exemplo, né, está caminhando de moto, ela sofre um acidente, numa serra, cai no barranco, sozinha, no escuro, ninguém, só ela e Deus. Ela é desviada. E ali, ela sabe que vai morrer, ela está vendo que vai morrer, e ela é um desviado. E ela resolve pedir perdão a Deus. E receber o Senhor ali na reconciliação como Salvador da sua vida. E eu perguntei ao pastor, Deus recebe essa pessoa?
Deus perdoa essa pessoa. Sabe o que foi que o pastor disse? O pastor disse, não, ela pode orar o tanto que ela quiser, mas... Aí eu disse, por que, pastor? Aí, olha o que foi que ele me disse. Porque está escrito, Jesus disse, que tem que confessar diante dos homens. E ele está sozinho no mato. Não tem pessoas ali para ser testemunha. Meu Deus. Você vê a gravidade? Quer dizer que Jesus, Deus, estava limitado àquela pessoa ali. Porque não tem pessoas ali, dentro do mato ali, para aquela pessoa que está desviada, vai morrer. Vai para o abismo. Vai para a eternidade sem Deus. Aí Deus não vai receber aquela pessoa simplesmente porque não tem pessoas ali. Não tem uma multidão ali. Você vê a gravidade das coisas, da falta de entendimento. E tem pessoas que acreditam nisso. Por quê? Porque é o pastor que está pregando, é o pastor que está ensinando. Mas maior do que o pastor é Jesus que falou aqui. O pastor, eu, você, somos carnes, seres humanos, tendente ao erro. E nós iremos errar se nós não estudarmos as Escrituras, a palavra de Deus. Então deixo essa reflexão para você meditar. Estude as Escrituras, para você não errar, para você fazer daquilo ou da forma que Jesus Cristo deixou que nós fizéssemos. Fica na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.